Padre Joãozinho, 300 Conselhos de Jesus. A gente falava aqui no... Esse é o livro que o Padre Joãozinho lançou pela Agir. Aliás, eu fico muito feliz de ver esse livro em todas as livrarias, né? Isso é Tudo bom que é demais. aeroporto, né? Tão Isso é muito bom e é uma coisa que falta, volto a dizer, as nossas livrarias, as nossas editoras católicas, a Canção Nova tem feito esse esforço, mas os nossos livros precisam estar em todos os lugares. Não Sabe, dá Fábio, mais... alguém me disse assim, mas como é que você lança um livro para uma editora que não tem... Primeiro que a Agir tem uma longa tradição de publicar livros de filosofia e teologia. Inclusive a Thomas Nelson é deles, né? Também. Exatamente. Faz parte do grupo. Mas a gente falava no de Ouro, Nova Fronteira. A gente falava no bloco anterior, quando Jesus passar eu quero estar no meu lugar. Eu fico pensando, poxa vida, quanta gente passando por uma livraria, La Selva, Siciliano, essas de aeroporto, de shopping center. E por que não tem? Às vezes só tem uma literatura frágil, né? Tá lá, esoterismo. Aí tem um monte de livro. E os bons, o Padre Zezinho agora vai publicar um livro também por uma editora que vai colocar o livro dele. O Padre Zezinho tem 300 livros. Você não encontra no aeroporto. Não encontra, não acha, não vê nenhum. E isso qual que é o grande desafio? É o leitor que precisa pedir. Porque às vezes não é culpa da editora. Às vezes a editora tem muita dificuldade de entrar dentro desse meio, porque não sabe viver as regras deste meio. Às vezes são injustas, são ingratas, né, diria assim. Essas editoras que já são seculares já estão tarimbadas, mas nós precisamos fazer isso. Tem uma faixa assim, não sei se você já observou, na livraria que está lá no Terminal 2, tem assim, Padre Fábio de Mello, Tempo de Esperas. Aí vai descendo Gabriel Chalita, Gentileza, todas as vezes que ele publicou, 300 livros, né? De pequenininho, bonito. Alegria, felicidade e tal. Vai descendo, tem Padre Reginaldo Manzotti, de Maria, aí tem como esse daqui, 300 Conselhos de Jesus, e o outro, As Mais Belas Preces de João Paulo II, que eu publiquei também pela Agir. Então, nós já temos uma coluna nicho, né? Já inteira. tem um lugar lá. Né? E o mais interessante, por exemplo, para listar dos mais vendidos do Brasil, né, tem que ser vendido, tem que ser comprado nessas livrarias, porque o mercado desconhece as nossas livrarias católicas. Imagina se fosse contar os livros, por exemplo, da Canção Nova. São muito mais vendidos do que esses que estão figurando lá em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Por quê? Nós não temos, infelizmente, as mesmas mídias, a mesma divulgação, e isso nós precisamos mudar. E vai mudar a partir do comprador, que vai lá naquela livraria, vai pedir, eu quero o livro do Padre Zezinho, eu quero o livro tal. E de tanta gente pedir, eles acabam. Foi assim como Quem Me Roubou de Mim. Canção Nova tinha uma dificuldade imensa de entrar dentro dessas livrarias, mas o povo começou a pedir, e aí eles acabam procurando a editora. Como Liderar Pessoas Difíceis está também nessas livrarias. E a da Canção Nova está tendo mais facilidade. Mas o povo tem que pedir, naturalmente. Conselho 31, mostre seu coração. Que bonito isso, né? Aí vem, o livro é assim, é um conselho formulado pelo Padre Joãozinho, e na verdade é uma coletânea de pensamentos de Jesus. Né? Algumas pessoas dizem assim, mas você escreveu aleatoriamente. Não, isso aqui tem um estudo muito complexo por trás. O livro é extremamente simples para algumas pessoas desavisadas, que leem o livro folheando assim, ó, né? Vão dizer, é superficial. Não é. A palavra de Jesus não pode ser superficial. Se você usou o evangelho, não é superficial. Na verdade, eu peguei os 4 evangelhos e fiz uma sinopse, né? E fui heresia comparando... falar que é superficial. Está negando a palavra de Jesus que está aqui. Então, na verdade, chegar a 300 ideias fortes de Jesus, então eu poderia ler toda a obra do Fábio de Mello, né? Você já tem quantos livros agora? Acho que uns 11 livros. Tá? O Fábio tem 11 livros. Eu leio os 11 livros, assisto todas as suas pregações, todos os programas de direção espiritual que você fez, e aí eu consigo identificar 300 ideias fortes. Quem me roubou de mim? Bom, o que o Fábio quis dizer com isso? Para fazer isso, eu tenho que conhecer o pensamento dele todo. Falar um pouquinho do Fábio. O Fábio canta essa música e tal. Isso é fácil. Mas sintetizar as 300 ideias fortes do Fábio exige que eu conheça muito bem o Fábio. Claro. Então, no começo, eu achei que ia ser fácil escrever 300 Conselhos de Jesus. No final, eu vi que para escrever esse livro com competência, seria difícil. E você sabe o que eu acho bom nesse livro? É que você pensa do Evangelho
dimensões práticas da vida. Porque eu sempre digo isso aqui, você sabe, você que me acompanha. Nós vamos traduzir a palavra de Jesus para a nossa vida de maneira muito concreta. O segmento de Jesus passa pelo conhecimento da sua palavra, que se aplica concretamente na vida, né, Padre? E você sabe que todas essas ideias caberiam no Twitter, Fábio? Isso é que é interessante. O Twitter são 140 caracteres. Você começa a usar desses veículos rápidos, né? Dom Orani faz muito isso no Twitter dele. Dom Orani sempre posta um trecho de uma carta apostólica ou de um texto do Evangelho. Ele sempre faz dos 140 caracteres um espaço de divulgar a palavra de Deus. Não precisa muito mais do que 140 letrinhas e espaços para você dizer algo essencial. Padre Antônio Vieira, nosso grande orador, uma vez disse assim, quando ele começou um sermão: hoje eu vou ser longo. Vocês me desculpem, não tive tempo que chega de me preparar para ser breve. Então, ser essencial, ser breve, precisa muito estudo. Eu achei engraçado porque outro dia uma colunista social muito engraçada que tem no Twitter falou assim: pronto, decidi. Aqui em casa todo mundo vai ter que falar com 140 caracteres. E é verdade, quando você vai burilar bem essa escolha das palavras para poder caber naquilo que você vai dizer no Twitter. Sabe então, quem não cabe faz desperdício isso? Dom Murilo, palavras. Nosso querido bispo, agora arcebispo primaz do Brasil, não é? Dom Murilo, bispo de Salvador, do Sagrado Coração de Jesus. Quando ele começa a homilia, ele sempre diz: hoje eu vou falar isso, isso e isso. E aí ele fala isso. Só não tem perigo de fugir, né? Sabe um outro essencial? Bento XVI. Você vai ler o livro do Bento XVI, ele é essencial. Ele diz: nesse Como Liderar Pessoas Difíceis, eu deveria pagar direitos autorais para o Bento XVI. Porque o estudo sobre cada apóstolo eu fiz a partir do texto dele. Quanto? 10 páginas sobre Pedro? Não, 20 linhas. Em 20 linhas ele radiografou a personalidade de Pedro. Claro que eu fui lá, peguei o que o Papa diz de essencial, e daí trabalhei a personalidade de cada apóstolo, que eram pessoas difíceis, e a maneira como Jesus vai transformando eles em pessoas santas. Dificílimas. Vamos atender uma pessoa aqui. Como é que a Adélia Prado fala? É dificílimo esse simples. Na verdade, a Adélia é uma especialista em simplicidade, né? E por isso que a poesia dela é tão rebuscada, né? Porque ela extrai, o texto dela extrai a simplicidade do cotidiano, uma coisa genial, tão ordinária e que ninguém tinha... Eu falei de resiliência, flexibilidade, não sei o quê, ela simplificou. Mulher é desdobrável. Desdobrável, e eu sou. E eu sou. A maneira como ela começa, né, a obra dela, né? 40 anos é demais para mulher, prefiro 42. O quanto que o número 40, né, proporciona um susto quando se fala. Padre, fui garota de programa, tive um filho fruto de um estupro e hoje me sinto muito culpada pela vida que levei. Pesado isso, né? E Jesus vai dizer: as prostitutas e os pecadores públicos vos precederão. Gente certinha. Ele está falando para os fariseus, eram gente certinha, né? Sepulcros caiados, né? Como ele falava. Olha, e por quê? E Jesus diz: porque eles dizem que não vão, mas vão. E tem gente que, de modo até meio maquiavélico, né? Importa a aparência, não importa a essência, a realidade. Diz que vai e não vai. Fica vivendo de aparência, mas na realidade... Você sabe, Fábio, no início do meu sacerdócio, eu trabalhei em São Judas e lá ao redor é repleto de travestis e prostitutas. Eu nunca me esqueço de uma garota de programa que me procurou para conversar. E eu imaginei que ela ia falar das dificuldades sexuais. Não falou nada disso, era uma pessoa extremamente pura. Porque a maioria das prostitutas, você já deve ter acompanhado a vida de várias. O padre Léo era especialista de acompanhar situações desse tipo. Betânia é um espaço de recuperação desse tipo de pessoa. São pessoas extremamente puras do ponto de vista sexual, né? Que a gente pensa que são promíscuas, mas não. Então ela vinha me falar da dificuldade de rezar antes de trabalhar. Porque se ela rezasse, ela atrapalhava o cliente. E aí eu fiquei pensando, gente, isso não cabe na minha cabeça. Para ela, o errado é porque ela não está rezando antes de trabalhar. E o trabalho dela, que eu vejo como um pecado, ela não está vendo isso como pecado. O olhar dela sobre a vida é outro. Eu não estou aqui defendendo a prostituição.
nem a promiscuidade, não é? Mas eu estou tentando entender o que Jesus quis dizer escandalosamente quando ele falou que as garotas de programa estarão na minha frente, na fila, no reino dos céus. Eu, você, vamos estar lá atrás, espero que estejamos na fila, né? Para entrar na porta fila, do céu, né? pelo menos na fila. Na nossa frente vai ter sei lá, Ofélia. Ô padre, na semana passada eu falava aqui no programa do quanto que é complicado e difícil administrar a vaidade espiritual. Porque ela é um empecilho muito sério nos dias de hoje, né? A gente vê que, em muitos casos, a religião faz mal. Não estou dizendo que é assim, não. Estou dizendo que, em muitos casos, a gente encontra situações, pessoas que estão prejudicadas por causa da religião que praticam, justamente por causa dessa sensação de ser melhor que todos e por causa das dificuldades que essa sensação de ser melhor provoca nas relações humanas. O quão é complicado você ter que administrar uma pessoa que se sente superior por causa da religião que pratica, por causa da verdade que professa. Isso é muito difícil e Fábio, acaba virando água benta com terra santa também dá lama. Vira barro, né? Vira barro. Então, uma pessoa que junta pecado com santidade vai dar pecado, né? O negativo com o positivo dá negativo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma espiritualidade muito profunda, mas é vaidosa espiritualmente, ela tem uma vaidade da espiritualidade que tem, né? É pecado, é suja a pessoa, machuca a pessoa, é uma ferida espiritual. Então, e que até dificulta, né, a santidade do outro, porque o outro olha e fala, nossa, é para ser assim? Não quero então. Todo mundo que segue e que faz essa experiência de Deus fica desse jeito? Não quero. Para mim não não quero ser serve. santo desse jeito, porque ele é até bem santo, mas é chato pra caramba. Chato demais e não gosta de ninguém e está sempre acima de todo mundo. Isso é muito desagradável. Orgulho espiritual, vaidade espiritual, gula espiritual. Gula espiritual. O sujeito, o que é a gula espiritual? Gula espiritual é o seguinte, ele vai em 3 missas por dia, ele não vai numa, ele vai em 3. Entendeu? Porque ele é mais do que os outros, então ele vai em 3 missas. Ele acha o Papa até meio fraquinho, ele é mais santo do que o Papa. Esse documento do Papa eu já conhecia. Já conhecia, ele foi além e tal. O Papa João Paulo II inventou o 4º terço, né? Ele reza 2 rosários por dia, né? Mas não tem tempo para os filhos, a esposa dele, ele não tem tempo, por quê? Porque ele tem que ir na missa, tem que ir na reunião de pastoral. Todo mundo tem que ter uma pastoral, né? Ele tem 5. Ele tem reunião segunda, terça, ele coordena 5. Ele vai em 2 grupos de oração por semana. Porque aquele cara é muito fraco, eu tenho que ajudar, né? Ele não dá conta sozinho. Ele vem em 4 acampamentos por mês na Canção Nova. Olha, meu irmão, se você está vindo na Canção Nova, continue vindo, viu? Não estou desestimulando ninguém, mas se você vem em 4 por mês, multiplica por 12 por ano, alguma coisa. Tudo que é exagerado é nocivo. Achei eu tão desconfio. bacaninha esses dias. Eu desconfio de tudo aquilo que vai ficando exagerado. Eu particularmente tenho os meus receios, porque acredito que o exagero, ele esconde uma série de desequilíbrios. A virtude está na temperança. A virtude está no meio, no equilíbrio. Virtude é como eu gostar de você, né? Eu posso gostar de você e ter um equilíbrio naquilo que eu gosto de você. Eu não posso fazer você o meu salvador. Eu lhe admiro como padre, eu lhe respeito, eu leio a sua obra, mas eu não lhe coloco sobre os ombros esse fardo de ser o meu salvador, de ser o meu redentor. Até o carinho, quando ele é excessivo, ele faz mal. Asfixia. Você deixa de receber aquilo com prazer, porque aquilo vai ficando tão constante que deixa de fazer bem. A espiritualidade é a mesma coisa, né? Ô padre, mas você sabe que para mim, o maior desafio hoje, eu acho que nós que trabalhamos com o discurso religioso o tempo todo, é justamente distinguir religião de espiritualidade. Em muitos momentos você encontra uma pessoa que tem uma religião, mas não tem uma espiritualidade. Mas às vezes você encontra uma pessoa que tem espiritualidade e não tem ainda uma religião. E é muito difícil essa pessoa se situar num contexto onde às vezes as pessoas são tão preconceituosas nas suas análises sobre a religião e sobre a espiritualidade. O Papa João Paulo II começou o pontificado dele falando de abrir, né? Abrir as portas, abrir o coração. Hoje, Fábio, para mim, esse negócio de abrir porta, abrir coração, abrir olhos e principalmente abrir ouvidos para o outro é fundamental. Para mim, o amor é essa abertura.
Quando Jesus na cruz tem o coração dele aberto, ele nos deixou um paradigma, um arquétipo, um modelo, um ícone, né? Nós devemos viver com os olhos, sonhar de olhos abertos, nos comportar com outro de ouvidos abertos. A gente às vezes não pergunta. Você já observou? Nesse livro aí, quando eu fui analisar os 300 ditos de Jesus, os 300 conselhos, eu me dei conta que lá no Evangelho da infância, quando Jesus aos 12 anos fica no templo, ele estava fazendo o quê? Ouvindo os doutores e fazendo pergunta. Lá no final, ele vai continuar perguntando para os discípulos de Emaús, o que vocês estão conversando pelo caminho? Aí, olha que conversa de louco. Maria, que era uma outra perguntadora, perguntou até para o anjo, né, como acontecerá isso e tal, era uma questionadora. Maria pergunta assim para Jesus, filho, não sabias que estávamos aflitos te procurando? E ele responde com uma pergunta, vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então, quer dizer, a lógica da relação na família de Nazaré era construtivista, quer dizer, eles sabiam perguntar um para o outro. Justamente. Tinham ouvidos abertos. E sabiam conviver com ela, né? Viviam essa experiência do amor nesse respeito. E tem um conselho assim, conviva com pessoas que pensam diferente de você. Isso. Outro dia, padre, às vezes as pessoas são tão cruéis que eu vi uma situação que me deixou tão desanimado, passou. Mas naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus do céu, de um lado um católico fervoroso, acusando Valmir Alencar, que nós conhecemos, que faz um bem danado a muita gente, você que conhece o Ministério Adoração e Vida, Valmir Alencar, que fundou o Vida Reluz, que é um menino que fez e que faz um bem danado a tantas pessoas através da sua música. O rapaz virou e falou assim, você com essa história de ter evangélicos com você, e o discurso foi longo, em twitters, né? Aí depois lá pelas tantas ele fala assim, você deveria entender que se você deixar a Igreja Católica é mais honesto e você fará um serviço danado a nós em nos deixar. Aí eu fiquei assim... Foi no Twitter isso? Foi no Twitter. Primeiro que eu fiquei assustado com aquele ataque de alguém que se diz católico. Como pode ser católico? Esse não é seguidor, esse é perseguidor. Então, mas aí é essa perversidade revestida de proteger. Não, eu estou protegendo a fé católica. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu faço? Ter comunhão com os evangélicos, isso é algum pecado? Você estar em comunhão, você dividir o palco com eles e cantar com eles e cantar a música deles. Pelo amor de Deus, meu Jesus. Eu tenho esses casos aí. Sabe o que eu faço? Bloqueio na terceira tweetada. Bloqueio. E bloqueio. Você não tem que ficar ouvindo esse monte de asneira. Porque você não tem que ter diálogo com o diabo. Essa pessoa é diabólica, ela fica dividindo, né? Mas você sabe o que eu acho pior? Ali não está faltando só teologia, não. Não falta só uma compreensão mais ampla do que significa católico, né? O próprio termo católico. Já não tem conhecimento teológico, já está ignorante no discurso, e aí a pior de todas as ignorâncias, que é justamente você desconhecer que o princípio fundamental de toda religião é estabelecer o respeito. Eu gravei esse disco aqui, sou feliz por ser católico. A música é extremamente católica. Quem cantou comigo? Evangélicos. Cantaram Sou Feliz por Ser Católico. Na minha banda, eu tenho evangélicos. A minha também. Né? Tem evangélicos. E temos um diálogo ótimo, maravilhoso. Nós temos aquilo que a igreja pede que se tenha, né? Uma convivência ecumênica, um diálogo ecumênico. Gente, há documentos da igreja sobre ecumenismo que tem gente que não leu. Unum Sint, diálogo e anúncio, diálogo com as outras religiões. Padre Marcial da Massaneiro, lá da nossa faculdade de Uniana, é representante da Igreja Católica na América Latina, junto ao Vaticano, para o diálogo católico pentecostal, né? Esses dias tivemos o nosso colóquio teológico lá na faculdade, e veio o Rui, é um presbiteriano, um teólogo presbiteriano de Osasco. Ele veio falar para nós, e ele nos mostrou valores da Igreja Católica que eu mesmo não estava percebendo, e que ele como evangélico percebe. Isso é diálogo, né? E a vontade deles de comunhão, falando por exemplo do valor da Eucaristia. Sabe que ele falou do valor do rosário? Evangélico. É mesmo, pai. Falou do valor do rosário, né? Da beleza de Aparecida. Gente, ele já está, a inteligência,
leva a inteligência é ecumênica, a burrice é diabólica. Bom, essa frase aqui pode escrever, hein? A burrice, a falta de inteligência é diabólica. Porque ela corta, né? Porque eu tenho um desconhecimento para dizer uma imbecilidade dessa, de uma pessoa que faz tão bem, a tanto coração. Quando eu me autorizo a dizer uma imbecilidade dessa, eu tenho que ter consciência de que eu estou sendo diabólico no discurso que faço, porque estou quebrando uma comunhão com alguém. Agora, o Valmir, depois ele me ligou, né? Porque eu mandei umas mensagens para ele, quando eu vi o texto que ele escreveu. O Valmir é um gênio, e é um gênio emocional. Esses gênios, como ele, Dalvimar, são gênios não reflexivos, são gênios em estado puro, né? São genialidades que Deus colocou, são diamantes ainda não totalmente lapidados, mas que de repente de dentro dele sai um diamante maravilhoso, que é uma canção como Perfeito é Quem Te Criou sobre Maria, que qualquer evangélico pode cantar, sem nenhum tipo de problema, de pudor, né? Então às vezes fica até pensando, como é que pessoas tão pouco reflexivas, que não fez curso de teologia sistemática, fala, por exemplo, sobre a Eucaristia de maneira tão bonita como o Valmir conseguiu em algumas canções que ele fez. Verdade. Né? Ele é ecumênico. Ele é essencialmente ecumênico, Valmir. Eu diria que ele é um católico do futuro, né? É o católico que a gente precisa ser. Com a capacidade. Eu sempre digo isso. Eu tenho que conhecer bem os princípios fundamentais da minha fé para eu ter condições de encontrar o diferente. Eu não posso ir ao encontro do diferente sem ter a consciência do que creio. Senão eu me perco, eu me misturo. E o ecumenismo não é uma proposta de misturar, de não confundir. É sincretismo. Não é confundir. Eu não preciso me misturar no outro, pensar do jeito como o outro para ser ecumênico, não. Eu posso ter o meu encontro com o diferente e ele ser pautado a partir do Evangelho. E aí eu descubro com ele o que ele faz para seguir Jesus, como eu faço para seguir, quais são as nossas dificuldades. E a conversa saudável que a gente precisa ter. Uma vez um teólogo disse assim para uma pessoa: o senhor é tão católico, mas tão católico, que eu admiro. Mas só não sei se o senhor é muito cristão. Ele é tão católico, quer dizer, católico entre aspas. Ele usa o catolicismo como uma roupa, é como um uniforme. Ele está disfarçado de católico. Mas no fundo, gente, a nossa religião não é ser católico. A nossa religião é ser cristão. O cristianismo é uma religião. E às vezes o moralismo, padre, essa couraça que às vezes as pessoas utilizam, né? Ela é muito perigosa. Porque o moralismo ele pode esconder muita perversidade. A gente sabe disso, né? É muito mais fácil você ter uma serenidade para falar dessas questões humanas, para lidar com elas e ser despojado para ouvir o que o outro tem a dizer. Essas pessoas, Fábio, não têm graça. Eu estou brincando com a palavra graça, mas elas não conseguem sorrir. São pessoas sisudas. Alguém me falou que o fundamentalista, ele não consegue sorrir. Ele é quase animal. O animal não sorri, né? É falso o sorriso do animal. Então, o fundamentalista, essas pessoas radicais, elas são sem graça. Elas não têm a graça de Deus, não são agraciadas. Benditas pessoas que conseguem ser ecumênicas e graciosas e charmosas, cheias de graça. É isso. O Fábio, o pessoal quando vem aqui pergunta assim, mas o Padre Joãozinho sai, prega e tal. Como é que a gente faz para te encontrar? Então, eu tenho aqui, principalmente para eventos e tal, vou dar um número de telefone. Vai aparecer aí no vídeo aí para você pode falar lá com o Mário. É 81, é de Recife. Né? É 9984 1162. 9984 1162. Pode ligar no celular dele, ele dá conselho, ele faz. Por favor, liga para que se precisar mesmo, não é para continuar o programa de direção espiritual. E o padre está lançando Como Lidar com Pessoas Difíceis, que eu acho que é um livro que todos nós precisamos ter, né? Todos nós temos um vizinho difícil, mas eu acho que a maior dificuldade é a gente mesmo, né? Está saindo o livro novo pela Canção Nova para o fim do ano, mas é segredo. Eu venho aqui outra hora falar dele. Tem tudo a ver com você, viu? Que bom. E está saindo também o CD da Jornada Mundial da Juventude, precisa vir outra vez para falar disso. Vai sair também um CD da Jornada pela Canção Nova, mas também é segredo. No futuro a gente vem aqui falar sobre isso. É isso, minha gente. Espero que a nossa conversa aqui hoje tenha lhe ajudado, tenha lhe servido. Se não serviu, valeu o nosso encontro, não é verdade? Que às vezes a palavra não serve para hoje, mas de repente ela vai ficar guardada aí dentro do seu coração. Em algum momento ela vai brotar dentro de você, de acordo com o momento que você vai viver. E essa é a leveza da palavra.
nunca custa levar com a gente, não pesa nada dentro de nós. A palavra, quando é bendita, sempre precisa ser levada dentro do nosso coração, e ela vale a pena sempre levar com a gente no coração, para a vida, porque um homem, uma mulher de Deus precisam ser sempre portadores da palavra bendita. Muito obrigado, Padre. Volte sempre. Deus te abençoe, Fábio. Dê a bênção para nós hoje. Que o Senhor nos abençoe. Aliás, bênção é palavra boa, é palavra bendita. Deus diz e o bem acontece. Que Deus diga agora alguma coisa boa e que aconteça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.